Opa galera, bem-vindos! Você já ouviu falar do fungo de The Last of Us? Com a explosão de popularidade da série, muitas dúvidas surgem ao redor de um possível apocalipse. Mas será que realmente estamos correndo algum perigo iminente? Nesse vídeo, vamos descobrir a verdade sobre essa possível ameaça. O que é The Last of Us? Inspirado no game de aventura de mesmo nome, criado por Neil Druckmann, foi lançado originalmente em 2013 para a PlayStation 3. A produção é uma das principais apostas do serviço de streaming para esse ano. A história do game se passa 20 anos após a destruição da civilização moderna, que colapsou devido à mutação do fungo Cordyceps, que transforma os humanos, hospedeiros ou os infectados em criaturas perigosas e com tendências canibais, ou seja, zumbis corredores. Joel, interpretado por Pedro Pascal, um sobrevivente solitário e que perdeu sua filha adolescente no início do apocalipse, recebe a missão de levar para fora da zona de quarentena uma menina de 14 anos, chamada Ellie, interpretada por Bella Ramsey. A jovem é a única humana conhecida que é imune ao fungo, que se torna a esperança de uma cura. Mas para isso, Joel precisa cruzar os Estados Unidos, para chegar a um hospital onde essa cura poderá ser desenvolvida. Durante a jornada, ambos enfrentam diversos perigos, como criaturas famintas, mercenários dispostos a atirar primeiro e perguntar depois. Além da jogabilidade e dos gráficos, The Last of Us se transformou em um sucesso estrondoso, por falar diretamente com a emoção. Não são poucos os relatos de quem chorou enquanto jogava. A série da HBO Max tem a promessa e a expectativa de retratar essa acessibilidade e ser mais do que uma produção focada em zumbis. De acordo com o serviço de streaming, a primeira temporada terá 10 episódios. O que realmente são fungos? Primeiramente, os fungos não são vírus ou bactérias, como muitos pensam. Os fungos são seres eucariontes. Todos os organismos que possuem núcleo delimitado por uma membrana, a gente classifica esses organismos como sendo eucariontes. Os fungos podem ser unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula. Por exemplo, as leveduras são fungos unicelulares, mas os fungos também podem ser multicelulares, ou seja, são formados por várias células, como é o caso do mofo preto do pão e como é o caso dos cogumelos. São heterotróficos, eles precisam se alimentar para conseguir sua energia. Os cogumelos são os fungos mais conhecidos e são utilizados na gastronomia. Não existe fungos autótrofos, então eles não fazem a polêmica fotossíntese, porque fungos não são considerados como plantas. Os fungos liberam enzimas digestivas no ambiente, elas digerem a matéria orgânica, depois disso os fungos absorvem os nutrientes resultantes, e esse processo é o que chamamos de digestão extracorpórea, e ocorre fora do corpo. Um fato interessante é que os fungos estão evolutivamente mais próximos dos animais do que das plantas, porque compartilham carboidratos extremamente complexos, como é o caso da quitina e glicogênio. Esses carboidratos não são encontrados nas plantas, mas são encontrados em animais e fungos. O cogumelo característico dos fungos é quem faz a reprodução por meio da produção de esporos, as células germinativas, que são levadas no ar e germinam um novo fungo. Os fungos são utilizados na produção de remédios, como antibiótico penicilina, na fabricação de alimentos e na fermentação de bebidas, utilizando as leveduras. Os cogumelos do tipo champignon são os mais conhecidos e consumidos. Por se proliferarem em ambientes quentes e úmidos, muitos fungos podem causar problemas de saúde, como as micoses, frieiras, candidíase e histoplasmose, que são exemplos de doenças causadas por fungos. O apocalipse zumbi de The Last of Us. A cultura pop é encantada por apocalipse zumbis. Se você já assistiu The Walking Dead, sabe do que eu tô falando. Mas, enfim, os apocalipses zumbi de The Walking Dead são causados por vírus. Apesar de não estar distante, esses fins do mundo extremos estão fora da realidade. Em The Last of Us, vemos isso mais com fungo. Para você que pensou que fungo era um vírus, fica ligado. Esse fungo de The Last of Us é um fungo parasita pertencente ao gênero Ophiocordyceps, ou para os íntimos Cordyceps. É como ele está sendo conhecido aí na internet, né? Cordyceps. Diferente da série, na vida real você não vira um zumbi. Esses fungos atacam insetos como as formigas, então pode ficar tranquilo. Ele ataca formigas com esporos que dispersam no ar e caem na formiga. Já dentro do corpo dela ele cresce, domina os músculos do sistema nervoso e destrói as coitadas de dentro para fora.
Só que ele é bem calculista. Antes de terminar seu lanche, ele controla a formiga para contaminar outras. O domínio do comportamento da formiga é feito por meio de substâncias químicas que ele libera no corpo da formiga, deixando ela chapada e muda seu comportamento. Essa dopagem faz essa formiga subir em galhos altos. Lá no alto, quando a formiga morre, nasce um cogumelo no lugar e solta esporos. Esses esporos caem como uma chuva de terror nas amiguinhas da formiga. Além deste fungo, existem outros fungos que atacam insetos e fazem deles marionetes, como é o caso do Entomophtora musci. Quem vira zumbi dessa vez são as mosquinhas, que ficam sobrevoando a banana madura da sua fruteira na sua casa. Já posicionado, o fungo faz ela soltar uma gosma pela boca que funciona como um super bonder. Depois disso, a mosca se debate com suas asas e acaba com o mesmo destino da formiguinha. A maneira de operação desse fungo assassino é como o visto na situação anterior do Cordyceps. Ele cria o seu corpo de cogumelos e solta esporos no ar, que caem sobre as parceiras de guerra da mosquinha, como mísseis guiados. Um fato curioso é que o fungo demora apenas 48 horas para dominar completamente o corpo da mosca. Mas será que é possível se tornar um zumbi como os The Last of Us? Supondo então que o fungo Cordyceps evoluísse e que infectados seriam os humanos, neste caso a transmissão da doença seria pelo ar. Com seus esporos ao ser inalados, cresceria dentro do nosso corpo, controlaria nossos músculos e nosso sistema nervoso. E também mudaria nosso comportamento, nos forçando a infectar outras pessoas, assim como mostrado no jogo The Last of Us e agora também na série da HBO. Só tem um problema. Para nossa felicidade ou para a tristeza dos fãs aí pelo mundo, os fungos não possuem capacidade de dominar o mundo desse jeito. Apesar que existem alguns fungos que conseguem infectar os humanos, soltando esporos no ar e sendo inalados por nós. A doença em questão é conhecida como mucormicose. Essa doença causa lesões no rosto e pode até matar, mas não nos transformar em zumbis fúngicos. Bom, agora com essa quantidade de informação dá pra fazer um vestibular, um Enem da vida. Mas a pergunta que não quer calar: é possível sermos infectados? Bom, a diferença entre os nossos corpos em relação às finadas mosca da fruta e a formiga é que temos um sistema nervoso extremamente complexo, em comparação com o sistema nervoso desses insetos. Por enquanto, os fungos não conseguem dominar os corpos por causa desse obstáculo natural. Obrigado, mãe natureza. No entanto, existem outros organismos como o vírus da raiva, que é capaz de mudar os nossos comportamentos. Os sintomas desse vírus são a insônia, alucinações e até medo d'água. Obviamente não é um nível The Last of Us, mas ainda afeta em algum patamar nosso corpo. Existe ainda o protozoário Toxoplasma gondii, que causa doença chamada toxoplasmose, que age em algum nível do corpo humano, assim como o vírus da raiva, mas não podemos descartar a possibilidade de fungos criarem um ambiente como em The Last of Us, porque esses organismos aprimoram essa transformação zumbi há milhares de anos. Ótima notícia para você que é fã de carteirinha. Agora me diz aí nos comentários se você acha possível que algum dia esse fungo consiga afetar as pessoas e sermos imersos no mundo de The Last of Us. Pessoal, se é esse tipo de informação que você busca no YouTube, você não só achou aqui, como eu te garanto que a quantidade de informação que eu vou te passar aqui nesse canal vai ser insana. Então se inscreve aí e deixa um gostei aqui nesse canal, para você ficar informado e ao mesmo tempo me dar aquela força. Tamo juntos!